situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Chegamos em mais um culto, sem a presença dos irmãos, infelizmente, vivendo essa realidade. Estou aqui com os números, passam de 287 mil pessoas que morreram no Brasil. E é essa situação que temos vivenciado nesse momento. Mas Deus está conosco. Você aí no seu lar, nós aqui passando por essa situação, estamos em mais um decreto, provavelmente alguns vão se renovar, mas eu queria dizer a você, Deus está conosco. Deus é o ser mais interessado em se relacionar comigo e com você. Ele está atento, os seus ouvidos estão
atento à oração dos seus filhos. Então vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus que nos dê fé, confiança nele, porque só isso pode fazer com que nós possamos sair dessa situação, confiando em Deus que, apesar de todas essas situações que já registramos aqui, nós temos visto e vivenciado a mão poderosa de Deus nos protegendo, nos cuidando de nós. Então, vamos orar a esse Deus precioso para as nossas vidas. Vamos orar. Pai bondoso, Pai misericordioso, ó Pai celeste, Tu és o nosso Criador. Tu nos conheces, Tu nos formaste, Senhor. Tu conheces cada um de nós. Nós somos projetos Teus, Senhor. Pela Tua misericórdia, pela Tua onisciência, a Tua igreja vai estar neste mundo todo o tempo, Senhor, mas debaixo da Tua graça. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado porque Tu tens nos preservado, Tu tens sido, Senhor, amoroso, bondoso, misericordioso para conosco. Muito obrigado por isso, Senhor. Nesta noite, recebe os nossos louvores, que cada hino, Senhor, que cada música que for cantada, possa sair do coração dos irmãos, da sua vivência, para que possa chegar como aroma suave diante de Ti, Senhor. Que a Tua palavra possa nos edificar. Muito obrigado por isso, Senhor. Recebe os nossos louvores e a nossa adoração nesta noite, porque de fato, Senhor, só Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. As tribulações da vida, Eclesiastes 4. Eclesiastes tem como máxima, né? O autor fala constantemente que tudo é vaidade. Então, se nós não tivermos em Cristo, se as nossas obras, se os nossos pensamentos, se os nossos projetos não estão fincados, não estão no Senhor, tudo de fato vai ser vaidade. Vamos ver a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 4. As tribulações da vida. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho, por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então concederei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se
aquietarão, mas um só como se aquietará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que viram, depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém, irmãos? Oh, como nós somos efêmeros. Como há 15 dias atrás, acho eu, fazer 3 semanas, né? Vamos fazer 3 semanas, 21 dias aproximadamente, nós estávamos aqui cultuando o Senhor com você, na sua companhia. É bom, bom demais. E hoje a gente olha para esse salão vazio e a gente se depara com uma palavra do Senhor. Essa semana fui, mais precisamente sexta-feira, fui a mais um velório, desta vez da tia da minha esposa, da Daniela, Dona Dalva. E ali você observa, literalmente, irmãos, a palavra de Eclesiastes e a palavra do Senhor. Você vai passando naquelas covas, naqueles túmulos, você vai olhando aquelas fotos, você vai vendo algumas pessoas que você nem conheceu, algumas jovens, outras que viveram quase 100 anos ou mais do que isso. Mas tudo acaba. Tudo é vaidade, né? Como diz o pregador aqui, tudo é vaidade. E, irmãos, como é bom você estar em comunhão com Deus, porque nessa vida nós temos realmente de palpável é a vida com Deus. Como é bom, como diz a palavra aqui, como é bom serem 2, né? Como é bom você ter um companheiro, uma companheira. Eu tenho, graças a Deus, Deus me deu uma companheira, uma mulher de Deus, que tem de fato, sendo uma mulher sábia, tem edificado a sua casa. Como é bom você ter a igreja, estamos todos com saudades. Como é bom você estar em comunhão com a igreja. Estamos aqui somente eu, Renan, Paulo e o pastor Marcel e o grupo de louvor que vai ministrar, mas vocês estão aí nas suas casas. Mas mesmo assim, nós temos esse privilégio que Deus nos dá, de termos comunhão uns com os outros, de estarmos fazendo parte de uma família, um consolando o outro, um ajudando o outro, um levando os fardos uns dos outros. Isso é projeto de Deus, meu irmão. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus fez na sua onisciência a igreja, a casa do Senhor, os membros do qual eu e você fazemos parte. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da igreja presbiteriana em Santa Rita, pela vida da igreja espalhada por esse mundo, pela onisciência de Deus, de criar, de fazer, sabendo que todos essas mazelas que vamos passar, essas tribulações da vida, que ainda nós vamos passar, irmãos, vão ser amenizadas, acalentadas pelo próprio Senhor Jesus, pelo seu Espírito que vive em nós. Graças a Deus por isso. Então vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus, a esse Deus onisciente, que, como diz o Salmo 139, os nossos pensamentos ainda não chegou
e Ele já conhece todos. Mesmo assim, Ele te ama. Vamos entregar diante de Deus as nossas vidas, vamos fazer uma oração de contrição, entregando as nossas vidas, os nossos pecados, as nossas faltas. Hoje é domingo, mas tivemos toda essa semana e muitas vezes nós devemos orar até por aquilo que nós não sabemos que cometemos, como Jó fazia, nos ensinando. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Pai, Pai bondoso, obrigado por Tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz. Ela penetra no âmago da nossa alma, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor incondicional por nós. Obrigado como Tu cuidas de cada um, como Tu cuidas de cada irmão, Senhor, de cada povo Teu. Obrigado, Senhor. Obrigado pela chuva que nesses dias caiu. Obrigado, Senhor, porque mesmo tendo esse conhecimento, esse amplo conhecimento da nossa maldade, das nossas limitações, Tu continuas, Senhor, a nos abençoar, a conduzir Tua igreja em triunfo, a conduzir Tua igreja na história, Senhor, passando por todos os tipos de mazelas, de tribulações, de assolações, de perseguições, mas por amor do Teu nome, Senhor, por amor do Teu nome, Tu levas e tens levado, Senhor, tem nos preservado. Muito obrigado por isso, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia dos nossos atos, tem misericórdia da minha vida, Senhor, da vida de cada um, que possamos confessar os nossos pecados. Me perdoa, Senhor, perdoa cada um de nós pelo que deixamos até mesmo de fazer para glorificar o Teu santo nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Assim nós Te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ler o Catecismo de Heidelberg. Vamos estar meditando ainda hoje as perguntas 100 e 101. 101 e 102. Diz assim: mas não podemos nós, de modo piedoso, fazer juramento em nome de Deus? Você pode fazer juramento em nome de Deus? Você pode, como filho de Deus, jurar em nome dele? Resposta: podemos sim, quando as autoridades o exigirem ou quando for preciso para manter e promover a fidelidade e a verdade, para a glória de Deus e o bem-estar do próximo. Por tal juramento está baseado na palavra de Deus e era praticado com razão pelos santos do Antigo e do Novo Testamento. Presta atenção quando você pode jurar. Muita gente jura e peca porque leva o nome de Deus em vão, faz promessas que muitas vezes não pode nem cumprir, nem reflete antes de jurar em nome de Deus. Então, atentem. Recentemente nós estudamos sobre usar o nome de Deus em vão, e que você possa não estar fazendo isso. 102. Podemos jurar também pelos santos ou por outras criaturas? Não, isso aí não, porque o juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece os corações, testemunhe a verdade e nos castigue se jurarmos falsamente. Tal honra não pertence a criatura alguma. Então você está vendo aí as referências, e são muitas referências que embasam essas respostas. Então estejamos atentos ao nosso dia a dia, porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que isso não acontece conosco. Acontece sim. Você muitas vezes está sendo colocado em situações
em que você leva o nome de Deus, jura em nome de Deus, né, e não cumpre com a sua palavra. Então que Deus nos ensine a honrar o seu nome nos juramentos que precisamos fazer. Deus abençoe os irmãos. Convido o ministério do louvor nesse momento. Nós vamos continuar adorando a esse Deus, a esse que é santo, santo, santo. Eu gostaria antes de ler apenas mais um versículo com os irmãos no Salmo 1. Abra sua Bíblia aí em sua casa, Salmo 1, você conhece: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que possamos viver dessa forma, que possamos estar buscando na palavra do Senhor, estar buscando viver e se regozijar na palavra do Senhor, e que assim, Senhor, nós possamos passar por todos esses momentos. Deus abençoe os irmãos. Passo a palavra ao ministério de louvor que tem a oportunidade nesse momento. Amém, irmãos. Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor, no dia do Senhor. E nós vamos cantar essa primeira canção, Chuvas de Bênçãos. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que você possa cantar conosco, louvar ao Senhor e agradecer. Muitas vezes nós só focamos naquilo que não temos, mas o Senhor tem nos dado muito, tem nos dado o suficiente. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para louvar e engrandecer o nome dEle. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já
continuando nesse intuito de louvor e adoração ao Senhor, vamos cantar grande ao Senhor e muito digno de ser louvado. O Senhor é exaltado, o Senhor é tremendo, poderoso na terra, Ele reina. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele é grandioso, Ele é maravilhoso e a sua majestade não tem fim. Salmo 139 diz que Deus tem todos os nossos dias contados.
ainda substância informe, e o Senhor já sabia de todas as coisas, Ele determinou todas as coisas. E nós devemos nos alegrar pela soberania do Senhor. Agradeça ao Senhor, porque Ele é soberano, Ele tem cuidado do seu povo. Ele determinou o nosso nascimento, o dia da nossa morte, e Ele continua sendo conosco. Então que possamos lembrar de que nós temos sido cuidados por um Deus soberano e protetor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. A coisa que nós devemos mais ter expectativa em nossa vida é a vinda do Senhor Jesus. E muitas vezes nós esquecemos dessa promessa que o Senhor Jesus voltará. Então que nessa noite nós possamos reacender esse desejo de ver o Senhor face a face. Não por causa das dificuldades, não por causa dos problemas,
mas que possamos clamar ao Senhor e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que esse seja o nosso maior desejo, a vinda do Senhor, ver ao Senhor face a face. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Senhor, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Louvamos ao Senhor nesse momento, nesse dia de celebração, dia do Senhor, onde nós nos reunimos para exaltar o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Portanto, nesse instante, eu convido você aí em sua própria casa para estar abrindo as Sagradas Escrituras no livro de Esther, de agora o capítulo 2. Nós iniciamos há alguns domingos atrás a exposição desse livro e nós queremos convidar você e sua família a juntos aprendermos com esse livro aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Esther capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 23, vamos fazer a leitura pausadamente e em oração, crendo nas Sagradas Escrituras, que Deus possa falar ao nosso coração. Esther capítulo 2 nos diz assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob a vista de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados, com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-se-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei
e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob a vista de Hegai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esté não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratadas segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejasse para levar consigo à casa das mulheres, para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sobre as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei expôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos servos. Era o banquete de Esté. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esté não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esté cumpriu o mandado de Mordecai, como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esté, e Esté o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Oremos, irmãos, nesse momento. Pai, nós te suplicamos, nesse instante em que nos encontramos diante da tua palavra, nós te suplicamos, ó Deus, o teu auxílio para compreender a tua palavra e, compreendendo-a pelo teu poder, pelo teu Espírito, possamos aplicá-la em nossas vidas de forma poderosa. Pois a tua palavra deve ser lida não apenas para nos trazer conhecimento, mas também para mudar a nossa vida, para nos santificar.
É por isso que nós te rogamos que o Senhor nos molde, nos santifique através das Sagradas Escrituras. E de forma especial através do estudo, da exposição do capítulo 2 do livro de Esther. Que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor me use conforme a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você já passou por uma situação em que sua fé seria testada? Situação em que as suas convicções mais profundas seriam postas à prova? E como você se saiu? De que modo você se saiu diante dessa provação? Bom, normalmente nós respondemos essa pergunta falando de forma afirmativa. Nós costumamos pensar que sempre em momentos de pressão, em momentos de dificuldade, em momentos em que as nossas convicções mais profundas são postas à prova, nós temos a tendência de achar que damos conta do recado e que sempre nesses momentos iremos manifestar uma certa segurança naquilo que nós cremos. Mas a verdade, meus irmãos, é que nem sempre essas coisas elas vão acontecer. Nem sempre nós permaneceremos diante do império ou do reino dos homens com a nossa fé inabalável. Muitas vezes nós iremos passar por momentos de dificuldade na nossa caminhada cristã. Portanto, nem sempre nossas convicções permanecerão inabaláveis. Nem sempre diremos que vivemos por princípios cristãos. Simplesmente, muitas vezes, nós iremos falhar nessas coisas. Nós iremos cometer deslizes diante do reino dos homens. No capítulo 1, nós fomos deixados com uma grande lacuna. No versículo 19 do capítulo 1, diz o texto: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reinado dela a outra que seja melhor do que ela. Nós deixamos o capítulo 1 com essa lacuna. Quem seria a substituta de Vasti no império, no reinado de Assuero? E nós percebemos já de início que para fechar essa lacuna, o rei aqui, entristecido por conta dos acontecimentos, como diz o verso 1 a 4, ele já está lembrando de Vasti. Aqui os comentaristas divergem um pouco nessa questão, se ele estava lembrando de forma a se arrepender do que ele havia dito, ou se ele estava lembrando simplesmente para se vingar e tomar uma atitude mais drástica contra Vasti. Os comentaristas se dividem a esse respeito, mas o impressionante é que diante de todos os acontecimentos, o rei se lembra de Vasti, conforme o verso 1, e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Claro que ele não poderia voltar atrás, porque tendo dado um decreto, na lei dos persas e dos medos, o decreto era irrevogável. Mas os jovens do rei, sagazes, eles falam um conselho para que de certa forma o rei possa ser novamente restaurado em seu coração. E no verso 2 eles disseram ao rei: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Verso 3: ponha o rei comissários em todas as províncias do reino e reúnam todas as moças virgens da cidade de boa aparência e formosura na casa das mulheres, e deles
seus ungüentos, ou um tratamento de beleza, e a moça, verso 4, que cair no agrado do rei, essa seja colocada no lugar de Vasti. E esse conselho dos jovens pareceu bom aos olhos do rei Assuero. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que aqui se trata de um homem que tem simplesmente interesse em dar vazão a todos os seus desejos. Nós estamos diante de um rei que só pensa em realizar os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. E eles automaticamente, sem muita ponderação, ele atenta ao conselho desses jovens. E aí percebam logo de início que aqui nós não temos uma espécie de concurso de beleza cujo prêmio seria ser rainha. As jovens, elas não estavam se inscrevendo voluntariamente, elas são levadas, elas são conduzidas pelo poder do Império Persa. Portanto, uma vez que o único propósito para a existência na Pérsia era servir ao império, não era preciso nenhuma permissão para que o império convocasse uma jovem para esse tipo de serviço público. Ela simplesmente tinha que comparecer. E o império não estava muito preocupado se os pais iriam ou não aprovar a decisão do rei. Ele simplesmente, o império, convocava as jovens. E nesse regime não há espaço para liberdade, não há espaço para direitos, não há espaço para decisões individuais. Elas simplesmente deveriam obedecer o decreto do rei. Porque no mundo dos persas, tudo o que alguém possuísse, incluindo o seu corpo, poderia e seria reclamado pelo império se ele desejasse. Lembre-se mais uma vez, Assuero era um rei que vivia para si mesmo, para seus próprios interesses. E aqui, como diz o texto, ele, acatando o conselho dos jovens, ele queria ampliar sua coleção de mulheres. E já podemos perceber que a situação não era fácil para essas jovens que viviam no império. Nós podemos pensar, pastor, elas tinham uma outra opção, elas podiam se rebelar. Mas nós não podemos saber se esse rebelar-se seria algo possível diante do poder do império. Mas mesmo nessa situação, bem poucas dessas jovens resistiriam ao decreto do rei. Muitas delas provavelmente desejavam estar no reino e desfrutar de uma vida luxuosa. Alguns comentaristas começam a afirmar que talvez muitas daquelas jovens tivessem interesse de viver no palácio, de desfrutar do luxo que o palácio oferecia. E algumas até podiam colocar sua esperança de sair de uma vida de sofrimento para uma vida de abastança, de prosperidade. Não é diferente em nossos dias. Nós podemos até discriminar essas mulheres, pensando como é que pode perder a sua liberdade para ter um pouco de luxo, de recursos, de dinheiro. Mas não é diferente dos nossos dias. Muitas vezes, muitas pessoas estão dispostas a se submeterem às mais humilhantes situações só para ganhar uma promoção no emprego. Outros estão dispostos a sofrer as consequências mais terríveis para manter um trabalho, mesmo que ele ou ela não goste
desse trabalho, apenas por causa do salário. E outras diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. Nós não estamos muito distantes dessa realidade que essas jovens enfrentaram. E às vezes, para nos manter no império dos homens, nós estamos dispostos ou dispostas a perdermos até a nossa liberdade para ter um pouco de status. É isso muitas vezes que acontece conosco, na nossa vida, na nossa realidade. Mas aqui, as moças foram reunidas, e no verso 4, os jovens dizem: a moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim fez um decreto. A moça que caísse no agrado do rei, ela se tornaria rainha. Mas quanto às outras? As outras com certeza se tornariam concubinas do rei. Provavelmente algumas nunca mais veriam a face do rei, porque eram várias mulheres. Essa era a situação em que essas jovens estavam vivendo nesse período. Mas percebam que em toda essa situação, em todo esse contexto de opressão, de autoritarismo, nós temos aqui dentro da história dois judeus que agora são apresentados ao público: Mordecai e Ester. Do versículo 5 em diante, nós vamos ver como o autor apresenta esses dois judeus que estão vivendo em meio ao Império Persa, Mordecai e Ester. No verso de número 5, Mordecai era descendente de Quis, da tribo de Benjamim. Ele era, portanto, irmãos, presta atenção nisso, porque na frente, no capítulo 3, nós vamos ver como essa informação ela vai servir para a nossa interpretação do capítulo 3, que vai gerar aquele conflito entre Mordecai e Amã. Então presta atenção no relato do autor do livro. Ele diz que Mordecai era descendente de Quis, da tribo de Benjamim. Ele era, portanto, relacionado ao rei Saul, um fato, repito, que iria se tornar importante mais adiante no decorrer da história. Então esses versículos mostram que Mordecai, ele viveu toda a sua vida no império. O exílio, na verdade, definia a sua própria vida. Ele não nasceu livre em Jerusalém, ele nasce no império. Então o que Mordecai conhece de vida, de existência, é que ele faz parte de um povo que é subjugado pelo império dos homens. Ele viveu toda a sua vida nisso. Mas o impressionante, irmãos, é que há aqui uma tensão e um choque cultural que nós já podemos perceber de início. O choque cultural é que, por um lado, ele é identificado como judeu, como uma genealogia kosher, separado, santo, que remonta aos dias de ouro de Israel. Mais de 100 anos antes de exílio, haviam se passado desde a destruição de sua terra natal em 586 a.C., mas ele ainda não havia sido assimilado pelo império. Lembrem-se que no capítulo 1 nós falamos um pouco que diante do império dos homens nós só temos duas atitudes: ou assimilamos ou nos desesperamos. Nenhuma dessas atitudes deve ser abraçada, embora, claro, por causa dos nossos fracassos, nós abraçamos uma ou outra. Neste caso, Mordecai não foi ainda assimilado pela cultura. Então, ele era um judeu com uma genealogia kosher que remontava aí aos dias de ouro de Israel. Por outro lado, porém, percebam o conflito. Seu nome era Mordecai, uma forma hebraizada do nome babilônico Marduca, que inclui o nome do deus
babilônico, Marduk. Isso não quer dizer, irmãos, é claro, que Mordecai fosse um adorador do rei do deus babilônico, Marduk. Não, era comum os exilados fiéis terem dois nomes, um nome hebraico e um nome babilônico. Foi a mesma coisa que aconteceu com Daniel e seus 3 amigos. Seus nomes foram mudados. Eles tinham nomes hebraicos, mas também tinham nomes babilônicos. Então não nos esqueçamos de Daniel e seus 3 amigos, que também receberam nomes diferentes. Então vocês estão percebendo a ambivalência da posição desses judeus. Vocês estão percebendo aqui o conflito de 2 reinos. Ele, como cidadão de 2 reinos, vocês estão percebendo isso? De um lado ele é um judeu, e por outro ele é um cidadão ali da Pérsia. Pensem aí, Mordecai, quando se relacionava com as pessoas, ele era um judeu, mas também quando ele estava no trabalho, ele era conhecido como Mordecai, um empregado, alguém assalariado no império. Nós nos encontramos também exatamente nessa mesma posição. Embora, irmãos, sejamos cidadãos do reino de Deus, nós também somos conhecidos por causa do nosso CPF, por causa dos nossos trabalhos, por causa das nossas relações interpessoais que nós temos neste mundo. Portanto, há um conflito e simplesmente, às vezes, nós seremos colocados à prova para testar de que cidade de fato nós somos, de que reino de fato nós pertencemos. Isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, como aconteceu com Esté e como aconteceu também com Mordecai. Então, tendo visto a linhagem de Mordecai, o autor também nos apresenta Esté. Ele apresenta Esté e expressa também esse mesmo nome duplo que ela tinha. Veja o verso de número 7, diz assim: ele criara a Hadassah, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Veja que essa expressão, jovem bela, de boa aparência e de formosura, já nos indica que alguma coisa vai acontecer com ela, porque nos versículos 1 a 4, os jovens dizem ao rei: escolham moças belas e de boa aparência. Parece que o autor já está nos preparando para o óbvio. Esther, por ser bela e formosa, ela vai ser levada à presença do rei. Então Esther, da mesma forma que Mordecai, ela também tinha 2 nomes e dupla identidade. Tinha um nome hebraico, que era Hadassah, que quer dizer murta, e tinha também uma ascendência hebraica. Ela era filha de Abiail, conforme o texto sagrado nos ensina. Ela também, como todos os exilados, tinha de viver em 2 mundos. Então, à medida, irmãos, que a vida dela se desdobrava, à medida em que os dias e anos foram passando, porém, viria um dia em que ela teria de decidir qual dos 2 mundos a definia de fato e de verdade. E penso, em situações como essa, que eu chamo de circunstâncias ou situações limites, que nossa postura de fato será testada diante de Deus e diante dos homens. Em situações limites como essa que Esté e Mordecai vão enfrentar, que tiveram que enfrentar, que nos levarão a atitudes de fé ou de passividade. São em situações assim, irmãos, que a nossa fé ou ela vai se intensificar e brilhar, ou ela simplesmente vai ser, de certa forma, suplantada, pelo menos temporariamente, por causa da nossa passividade
diante do reino dos homens. Esté estava nessa situação. Conforme o verso 8, veja o verso 8: em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Susã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A pergunta que nós devemos fazer à luz do texto é: Esté quis ir ou não? Nós não sabemos. Talvez fosse impossível se rebelar, mas nós já vimos no capítulo 1 que Vasti se opôs ao governo do rei Assuero. Pelo menos em parte nós podemos compreender que Esté tinha uma opção de não ir, de se opor, de resistir, mas parece que o texto nos mostra que ela não lutou. Simplesmente Esté foi levada, conforme o verso 8. E ela foi levada, isso era de se esperar, irmãos, já que o autor, repito, descreve-a como sendo uma mulher bela e de boa aparência. Na verdade, o texto chama a atenção para o fato de que ela é mais do que qualificada. Os oficiais estão procurando por alguém que seja Tovot Maer, mas Esté, ela é bela e efatuar e formosa, Tovot Maer, capítulo 2, versículo 7. Ela é muito mais do que aquilo que os oficiais do rei esperavam. Ela é duplamente abençoada com sua beleza. Então, visivelmente falando, que é tudo o que importa ao império, presta atenção nisso. Esté, ela é duplamente abençoada. O império não está preocupado, eu vou já de antemão aqui, não está muito preocupado com caráter. O império está preocupado com a beleza exterior. É por isso que no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2, você vai perceber que seja bela, que seja formosa. Em momento algum há aqui alguma indicação por parte dos príncipes sobre o caráter dessa mulher. Apenas que agradasse o rei visivelmente. Era tudo que o império esperava. E Esté era duplamente abençoado. Impressionante é que quando você vai lendo o livro, algumas pressuposições ou alguns pensamentos que muitas vezes nós temos ao ler o livro de Esté, nós achamos que Esté, ela está com um plano de ser rainha e livrar o seu povo. Não é isso que acontece agora. Pelo contrário, eu concordo com um comentarista quando ele diz que Esté aprendeu que o harém era simplesmente a vida no império em miniatura, uma existência relativamente sem sentido, e que a vida era regulada em todos os seus detalhes, e a promoção, presta atenção nisso, olha o que esse comentarista diz, e a promoção não dependia de talento ou caráter, mas em agradar a quem estava no comando. E parece que Esté está aprendendo como lidar e viver, sobreviver no império. Você percebe que ela está fazendo exatamente, seguindo exatamente o roteiro que o império estabelece. Aquele velho adágio popular que a minha saudosa avó dizia: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você já se viu em situações assim? Tendo que agradar as pessoas para não se prejudicar no império, tendo que seguir o script nos detalhes
e até certo ponto escondendo que você é um cristão para não ser prejudicado no seu emprego, no seu trabalho. Observe novamente o verso 9 do capítulo 2. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther era fisicamente atraente, e essa expressão ressalta o fato de que todo o império funcionava com base nas superficialidades do que pode ser visto, não na substância de quem são as pessoas, na essência do seu ser. Eu não preciso me esforçar para dizer que isso é o oposto da escala de valores do nosso Deus. Se você lembra o capítulo 16 de 1 Samuel, Samuel também, de certa forma, validando, exaltando e dando uma devida importância à exterioridade, ele acha que o rei é aquele que é bonito e forte. Mas quando Deus fala com Samuel, Deus diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Os homens, eles veem o exterior, eu, porém, vejo o coração. Irmãos, não é verdade que muitas vezes nós seguimos o script do império, do mundo, olhamos para as pessoas e as tratamos conforme aquilo que elas têm financeiramente, ou por causa da sua beleza? Nós muitas vezes fazemos isso. Nós muitas vezes queremos conquistar as pessoas não por quem nós somos, mas pela exterioridade da nossa vida. Não é essa a escala de valores de Deus. Deus olha para o nosso coração. É lá onde Deus nos vê desnudos diante dele. Percebam, irmãos, que Esther tem umas concorrentes aqui de peso. Digo concorrentes de peso porque se elas foram levadas para o palácio, elas eram bonitas, formosas. Então Esther não estava aí sozinha, ela tinha concorrentes de peso ali diante dela. Várias mulheres, no verso 9, 7 jovens foram para os aposentos. Então, diante daquelas várias jovens, 7 se destacaram. Esther estava entre elas. Então Esther, ela tinha concorrentes de peso. O estudioso da Bíblia diz que Esther não apenas achou favor, Matzaren, aos olhos de Hegai, uma expressão mais passiva. Essa expressão aparece também em Gênesis, quando diz que Noé achou graça diante de Deus. Deus, de certa forma, manifestou graça na vida de Noé. Mas aqui, presta atenção, como diz esse estudioso, Esther não apenas achou graça, que seria uma expressão mais passiva. Em vez disso, o escritor usa uma expressão incomum para nos dizer que Esther ganhou favor, que é a expressão Nassaren, aos olhos de Hegai. Ou seja, em outras palavras, irmãos, ela trabalhou pela sua promoção na casa das mulheres, enquadrando-se no programa que o império estabeleceu para ela. Esther não era alguém passiva, ela estava trabalhando. O seu comportamento não era passivo, ela estava buscando o favor e alcançou o favor de Hegai. Veja, verso 9:
a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Até esse ponto, verso 10, Esté não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não a declarasse. Aqui, claro, há uma nota de que Esté de fato obedecia a Mordecai, mesmo estando longe dele. É um exemplo, sim, as filhas devem obedecer seus pais, mas talvez, e eu me inclino a pensar, se Esté não estava também obedecendo, porque isso de certa forma se enquadrava com o seu próprio temperamento de não se expor e não se arriscar a se expor diante do império persa. É apenas uma suposição. Mas será que ela não gostou dessa ordem, porque isso se encaixava perfeitamente naquilo que ela queria desenvolver ali dentro do império? Mas Mordecai passeava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Ela estava ali dentro. E chegando o prazo, verso 12, de cada moça vir ao rei Assuero ter uma noite de amor, entre aspas, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, 12 meses, um ano de embelezamento. Então, verso 3, é que vinha a jovem ao rei. Ela se dava o que desejava para levar consigo a casa das mulheres para a casa do rei. Então essas jovens tinham uma relação com o rei e depois elas voltavam para outra casa das mulheres. Era aqui onde o rei, entre aspas, experimentava as suas bonecas para escolher qual delas iria se tornar rainha. Então, a essa altura, irmãos, olhando para o verso de número 9, quando Esté é recolhida, Esté recebe um tratamento VIP aí de Hegai, alimentos de primeira ela recebe. Nós podemos, à altura do campeonato, fazer um contraste, uma comparação entre Esté e Daniel. Acredito que nessa altura é importante fazermos isso, porque da mesma forma que Esté está no império pagão, Daniel e os seus 3 amigos também estavam no império pagão. Era outro judeu que também se encontrava no meio de uma sociedade pagã. E aí nessa nossa comparação, espero que fique bastante claro que só temos 2 opções, repito novamente: ou assimilamos os conceitos do império sendo passivos, ou nos posicionamos contra. Não há uma outra opção. E a semelhança entre a posição de Esté e a de Daniel e seus 3 amigos, exilados e incorporados ao sistema imperial, realça, irmãos, de forma bem clara, as diferenças entre eles. Por exemplo, Daniel e seus 3 amigos resistiram ao império. Eles resistiram ao império silenciosa, mas firmemente, pedindo permissão para se manter fiéis às suas próprias crenças e convicções, ao não comer da comida real. Está em Daniel capítulo 1, do verso 8 ao 16, depois você pode consultar a sua Bíblia em sua casa. A permissão foi dada e Deus os abençoou, contrariando aí todas as expectativas. Eles se mantiveram inassimilável e ainda assim foram respeitados pelo império por causa da intervenção direta de Deus. Diferentemente de Daniel e seus 3 amigos, contudo, Esté aparentemente não tinha receios éticos acerca de comer a comida do império
e, entre aspas, ser usada como um brinquedo do imperador. Sua identidade permanece oculta, versos 10 a 11 deixa isso claro. E aí nós vamos perceber que nos versos 13 a 15, que Esther segue, repito, cuidadosamente agora as instruções de Hegai. Veja o verso 13. Diz assim: então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejasse para levar consigo na casa das mulheres para a casa do rei. Verso 14: à tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sobre a vista de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei. Presta atenção nisso, verso 15. Quando chegou a vez de Esther ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Aí veja o final do verso número 15: e Esther alcançou favor de todos quanto haviam. Percebam, Esther está dizendo assim: olha, é isso que vale, então vou seguir perfeitamente a instrução. Nós podemos até perceber, Esther parece que quer vencer esse concurso, e ela segue exatamente o que Hegai diz. Esther segue cuidadosamente as instruções de Hegai. Portanto, nesse exato momento da história, escute isso, Esther era a perfeitamente dócil filha do império. Ela era, nesse momento da história, talvez você se decepcione, mas nesse momento da história, Esther era, como diz um comentarista, a antivasti máxima. E o interessante, as coisas estavam dando certo, ela estava indo bem, ela estava prosperando no império, ela estava passando de fase. Por onde ela ia, por onde ela andava dentro da estrutura do reino, por causa da sua postura dócil, passiva, ela ganhava o favor de todos que haviam, conforme diz o verso 15. E Esther alcançou o favor de todos quanto haviam. Veja mais uma vez a superficialidade do império. Ganhava favor daqueles que haviam, o exterior. Mais uma vez, as coisas no império dos homens são superficiais. Assim sendo, irmãos, nós não nos admiramos de que ela também conquiste o coração do rei Assuero. Veja o verso 16 e 17. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Veja o verso 17. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as mulheres, todas as virgens. E aí o resultado disso, o rei põe na cabeça de Esther a coroa que outrora pertencia à rainha Vasti, aquela que se opôs ao rei, quando ele quis mostrar que ela era o seu brinquedinho mais bonito do seu quarto. Esther está sendo exatamente aquilo que nós
ficamos imaginando quem? No verso 19 do capítulo 1, que diz: traga alguém que seja melhor do que ela, melhor do que Vasti. Eis aqui uma que está sendo muito melhor do que Vasti, está de fato vivendo exatamente da maneira como o rei esperava. Portanto, repito, aqui, nesse momento da história, Esther não é, escutem, um exemplo para a nossa vida. Aqui, na frente sim, mas aqui ela está seguindo os ditames do império. É por isso que fizemos um contraste entre ela, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, por causa desse seu comportamento, de entender como as coisas funcionam, ela acaba conquistando o coração do rei Assuero e aí recebe uma coroa. E agora é contemplada como a rainha, e o resultado disso é um grande banquete a todos os príncipes, verso 18 em diante, um grande banquete aos príncipes, aos servos, era o banquete de Esther. E aí nesse momento o rei voltou a ter um bom humor, perdoou impostos e a festa foi grande, por causa da coroação de Esther. E aqui ele não mais se lembrava de Vasti, porque alguém agora estava no lugar dela, agora alguém havia preenchido os seus mais profundos desejos, e portanto ele expõe essa alegria diante dos seus súditos. Veja o verso 18 e 19. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, era o banquete de Esther, concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, verso 19, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai, como quando a criava. Então o fato de Esther estar longe de Mordecai não significa para ela que ela deva desobedecer. Ela continua obedecendo às instruções de Mordecai. Então, diante dessa situação, nós temos aqui uma espécie de adendo, mostrando que diante de toda essa festa, nem todo mundo ficou feliz. 2 eunucos do rei tentam forjar um crime, um assassinato. Alguns pensam que era o fato de que a rainha Esther havia sido desprezada, e eles estavam aqui se vingando de toda essa situação, mas a verdade é que nós não sabemos. Inclusive o rei Assuero morre assassinado pelo seu próprio povo no seu quarto. Mas aqui, irmãos, por que esses homens se rebelam, nós não sabemos, mas eles não estavam felizes por conta de tudo isso. A festa está acontecendo, mas eles naqueles dias estavam tramando de que forma eles poderiam assassinar o rei. No versículo 21 a 23 nós temos esse adendo, essa aberturazinha de que nem todos ficaram alegres com a situação. Veja o verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, alguns dizem que ele era um trabalhador ali dentro do reino, né? Outros pensam que Mordecai seria um eunuco também, porque ele tinha acesso à casa das mulheres. Nós não sabemos, mas o fato é que ele trabalhava ali nos âmbitos ali do castelo do rei. E ele naqueles dias, estando sentado à porta do rei, alguns pensam até que ele era um juiz, porque as questões judiciais eram resolvidas na porta do castelo. Então ele estava ali como se fosse um juiz, mas nós não sabemos. Mas de alguma forma ele tinha acesso privilegiado do que rondava, das coisas que aconteciam ali no reino de Assuero. Então, estando sentado à porta, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai. Como veio ao conhecimento de Mordecai, nós não sabemos.
Mas parece que Mordecai andava assim meio atento ao que estava acontecendo ali no meio do império, mas ele, de alguma forma, ele ficou sabendo disso, veio ao conhecimento dele, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei. Agora veja bem o verso 22, em nome de quem? De Mordecai. Ora, claro, foi Mordecai que disse, ela disse, mas ela se preocupou em dizer, foi Mordecai que disse isso. Investigou-se o caso, verso 23, e era fato. E ambos os eunucos foram pendurados numa forca. Alguns acham que eles foram empolados, vivos. Outros acham que foi uma forca. Mas o fato é que eles foram condenados à morte. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Os dois conspiradores foram enforcados ou empalados em estacas, enquanto o nome de Mordecai foi inscrito nas crônicas reais. O resultado também deveria ter sido o reconhecimento para com Mordecai. Em geral, irmãos, os estudiosos dizem que os reis os reis persas, eles eram extremamente diligentes e generosos em recompensar aqueles que os tinham servido bem. Portanto, é estranho que essa obra em particular tenha ficado sem recompensa. Mordecai deve ter esperado em vão por algum tipo de reconhecimento, mas como José, ele havia sido esquecido. É assim que as coisas acontecem no reino dos homens. Nem sempre seremos lembrados ou reconhecidos pelo bem que fazemos, seja em casa ou no trabalho. No entanto, irmãos, embora sejamos esquecidos no reino dos homens, Deus nunca se esquecerá de nós. Os persas às vezes deixavam de recompensar o serviço fiel. Deus nunca fará isso. Ele sempre há de nos recompensar. Como diz Jesus Cristo, nós não deixaremos de receber um só galardão, até mesmo por um copo de água que damos a um servo dele. Duguid nos lembra que esse esquecimento incomum da parte de Assuero era absolutamente necessário para os planos de Deus. O tempo certo, diz ele, é tudo na obra da providência, e embora a mão seja invisível, ainda assim ele está trabalhando para realizar os seus fins, segundo a sua vontade. Portanto, irmãos, diante do que aqui foi exposto, eu quero concluir com algumas breves aplicações. Você já se perguntou por que tudo isso está acontecendo com Esther, com Mordecai? Qual a razão de tudo isso? A resposta é o pecado. Se você perceber, irmãos, o povo está aqui no exílio como resultado dos seus próprios pecados. Estão sofrendo por causa do pecado do seu povo. E nós, embora pensemos que Esther aqui é uma mulher de Deus, ela está sendo aqui nesse episódio complacente. Ela não nega a sua fé, mas a esconde para evitar potenciais problemas. Portanto, aqui Esther não é nenhum Daniel. Ela está seguindo os ditames do império. Mas Duguid acrescenta, ele diz, com certeza Esther não é um modelo para nós em sua condescendência. Ainda assim, não podemos ignorar o fato de que a história dela, de condescendência e pecado, não a desqualifica para a oportunidade de obedecer mais tarde, uma obediência que trará bênçãos para o seu povo.
Em outra situação delicada da vida de Esther, ela não mais vai ser uma menininha passiva. Ela vai tomar a frente. Ela vai obedecer a Deus e a sua obediência resultará em bênçãos para o seu povo. Portanto, a aplicação que eu faço dessa situação e circunstância de Esther é que até mesmo os nossos fracassos não podem interferir nos planos de Deus para o seu povo. Deus não só é soberano, irmãos, quando acertamos, quando nos conduzimos bem, quando a nossa vida está de alto, quando estamos indo de vento e popa. Não, Deus continua soberano mesmo quando somos passivos, mesmo quando fracassamos em nosso cristianismo. Deus permanece sendo soberano e nada do que façamos ou deixamos de fazer vai interferir nos planos que Deus tem estabelecido para o seu povo. Ele vai concretizar tudo, mesmo nós, eu e você, tendo falhado. Deus pode usar a nossa vida. Podemos até ter desobedecido a Deus nesses momentos de pandemia, mas isso não significa que Deus não possa usar você lá na frente, usar você como instrumento dele, para a glória dele e para o benefício do seu povo. Segunda aplicação que eu faço desse texto é que nesse mundo nem sempre seremos lembrados. Como Mordecai, nós seremos esquecidos. Quantas coisas boas nós fazemos, esperamos o reconhecimento de alguém e simplesmente esse reconhecimento não vem. Quantos trabalhos na igreja nós fazemos e esperamos que alguém reconheça, que diga o quanto você fez o trabalho bem feito e que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Quantas mulheres esperam um reconhecimento do seu marido, ou o marido espera um reconhecimento da esposa, ou vice-versa. Ele simplesmente não vem. Nesse mundo, às vezes, irmãos, nós seremos esquecidos, não seremos reconhecidos. É assim que as coisas muitas vezes acontecem na nossa vida. Mas por mais que o mundo nos esqueça, e até mesmo aqueles a quem nós amamos nos esqueçam, Deus nunca se esquecerá de você. Deus nunca esquecerá de você. Terceiro e último lugar, apesar do sistema aqui imperial ser baseado no exterior, Cristo e seu reino não se baseiam no exterior. De que forma as virgens atraíram o rei Assuero? Pela sua beleza. Elas eram bonitas. A sua exterioridade foi a chave para que o rei as amasse. Como diz o verso 17, o rei amou a Esther mais do que as outras. Louvamos a Deus pelo nosso rei Jesus Cristo, porque ele não nos amou porque éramos belos, bonitos, perfeitos. Jesus nos amou mesmo nós sendo feios, estando nós em trapos imundos. Ele nos amou mesmo sendo pecadores. O amor que Cristo tem por sua igreja não é porque ela é bela, mas pelo contrário, porque Ele ama a igreja, dizia Lutero. Ele a torna linda, a torna bela. É o amor de Deus que nos torna bonitos, lindos e formidáveis aos olhos de Deus. Portanto, não se preocupe, não tente agradar as pessoas pelo exterior. Deus não te amou por causa do exterior, Deus te ama por causa de Jesus Cristo, que sendo belo se fez feio para nos tornar belos diante de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, que sejamos encorajados mesmo diante dos nossos fracassos, a permanecermos fiéis a Deus nesse mundo caído, no reino dos homens. Que Deus nos ajude. Estamos vivendo dias difíceis, mas que Deus nos ajude a sermos santos para a glória
do seu nome. Curve a sua cabeça nesse instante e ore ao Senhor. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos nesta noite e queremos, ó Deus, te dar graças pela vida de cada irmão que está em sua casa ouvindo a mensagem. Que essa mensagem, ó Deus, encontre em nossos corações guarida, encontre em nossos corações morada para prosperar, para crescer. Ajude-nos, ó Deus, a sermos conduzidos neste mundo de forma sábia, tomando decisões que exaltem o teu nome. Eu peço por aqueles como eu que já fracassaram. O Senhor é Deus para nos usar de forma soberana e de forma que o teu povo seja abençoado. Eu peço isso ao Senhor e te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Os avisos da semana: na terça-feira nós estamos tendo culto de oração através da plataforma Meet. Na quinta-feira também nós estamos tendo estudo através da plataforma Meet. No domingo pela manhã também estamos tendo escola bíblica dominical pelo Meet, e à noite as nossas transmissões aí por meio do YouTube. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Bom domingo e bom descanso a cada um de vocês. Amém. Recebam a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vocês, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Amém. Ao sentir o mundo a meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz, e vou dizer que não pode ser feliz. Continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar.
encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.